Bom dia a todos. Nós estamos começando aí a entrevista coletiva que vai haver para divulgação de um dia especial hoje, que é o Dia da Internet Segura. Eu queria então, para introduzir e explicar melhor o Dia da Internet Segura, que é um dia mundial, não é um dia específico nosso do Brasil, é um dia que acontece mundialmente. Eu queria que o Rodrigo Nesme nos desse primeiro uma visão rápida do que é o Dia da Internet Segura, depois o Fábio Sene, do CETIC, vai nos dar um pouquinho a integração entre os dados do que a gente gera aqui no CETIC e como isso é usado nas ações para garantir uma internet melhor. E depois teremos então a apresentação do Tiago Tavares, da Cefernet, que vai nos dar os detalhes desse projeto todo. Então, Rodrigo, por favor. Bom dia a todos e a todas. Agradecer ao professor Demi. Para nós da Cefernet uma grande honra e satisfação manter essas atividades do Dia Mundial da Internet Segura com esse apoio inestimável do NIC-BR, do CGI-BR. E como o professor Demi apontou, o dia hoje está sendo comemorado simultaneamente em 113 países do mundo. 113 países do mundo que se mobilizam para a promoção de uma internet com maior atenção à questão da segurança, e isso de forma equilibrada com outros direitos humanos fundamentais, incluindo todas as liberdades, e a grande ideia é poder empoderar crianças e adolescentes em torno desse tema. Então, esse dia foi criado em 2004 pela Comissão Europeia, e em 2009 a Cefernet, junto com o Comitê Gestor, iniciaram essas mobilizações no Brasil, e desde lá, desde 2009, a gente tem feito um conjunto de atividades engajando os diferentes atores da sociedade para a promoção do dia, e não só o dia. O dia é uma grande celebração hoje, mas celebração que envolve ações que já começaram a acontecer desde o início do ano e se desenvolvem ao longo do ano com ações em diferentes regiões do país. Então, muito brevemente, um panorama. Hoje estão acontecendo mais de 90 atividades simultâneas aqui no Brasil. São escolas, ONGs, são instituições públicas e privadas, secretarias de educação, voluntários, mobilizadores, com essas 90 atividades em torno do Dia Mundial da Internet Segura. E aqui no Brasil também hoje, delegados da Polícia Federal, a doutora Diana vai apresentar em seguida, fazendo ações educativas com esse foco de empoderar crianças e adolescentes no intuito de promover, desde os primeiros cliques, essa consciência, essa capacidade de usar as oportunidades que a internet oferece, evitando os riscos, né? A gente sempre repete aquela ideia, e o tema global do dia nesse ano é construindo juntos uma internet melhor. E esse melhor significa segurança para crianças e adolescentes, sim, mas segurança com todas as liberdades que estão também associadas com as oportunidades que a internet oferece. Então, a gente tem os indicadores dessas atividades. Até o momento já são, como eu disse, mais de 90 ações que estão acontecendo hoje em todo o Brasil, mais de 60 mil pessoas envolvidas, em 48 cidades do Brasil, e a gente tem aí ações acontecendo nas 27 unidades da federação, e é uma grande satisfação saber que gradativamente esse tema vem ganhando cada vez mais adesão das diferentes instituições, porque evidentemente, como o tema do ano aponta, apenas a soma dos esforços dos diferentes setores da sociedade é que de fato conseguem produzir essa diferença para que a gente possa desfrutar das oportunidades da rede. Então, reitero aqui a nossa satisfação. Esse ano, o Dia da Internet Segura no Brasil, estamos aqui no NIC-BR e no CGI. Contamos também com o apoio e o patrocínio da Google, que faz questão de apoiar também essas iniciativas, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. O Instituto GVT também, e hoje pela tarde termino dizendo que as ações, como eu disse, hoje é um disparador das ações. Hoje ainda pela tarde teremos aqui nessa mesma sala um debate também transmitido ao vivo por esse mesmo canal na internet, um debate com a participação do professor Demi, a participação da ministra Ideli Salvati, ministra dos Direitos Humanos. A gente vai ter também outros apoiadores do Dia da Internet Segura no Brasil, que são a Unicef do Brasil, a Secretaria de Direitos Humanos, a Polícia Federal, que também está aqui conosco nesse momento, e o Ministério Público Federal, além de empresas como o Twitter, a GVT, que nesse debate hoje às 14 horas, horário de Brasília, com essa transmissão nesse mesmo canal, vai continuar essa discussão multissetorial
para que a gente possa avançar cada vez mais nessa temática, empoderando aí crianças e adolescentes e partindo desse princípio de que a internet não é perigosa nem insegura. A internet é aquilo que nós fazemos com ela e o que nós fazemos dela. Então o objetivo é que a gente possa fazer o melhor desde os primeiros cliques, instruindo nossas crianças e adolescentes também a terem seus direitos e deveres respeitados na rede. Então, gostaria de agradecer novamente a todos os parceiros que tornaram possível esse encontro e passo em seguida já a meu colega Tiago da Cefanet vai fazer a apresentação dos dados da Cefanet, o balanço das denúncias que recebemos, mas antes disso, por favor, passo a palavra para o colega Fábio Seni, do CETIC, apresentando os dados das pesquisas desenvolvidas aqui pelo NIC-BR. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer participar e poder colaborar com esse dia tão importante. Do ponto de vista do CETIC, que é um produtor de dados e estatísticas regulares sobre a internet em diversos setores da sociedade, é fundamental ter esses momentos em que esses dados podem contextualizar ações e que essas ações se transformem efetivamente em políticas públicas, em formas de atuação da sociedade, de forma a transformar e a criar um ambiente mais seguro para o uso da internet. Só para apresentar, o CETIC está na estrutura do NIC desde 2005 e atendendo às demandas do Comitê Gestor da Internet, tem produzido pesquisas regulares, sistemáticas e especificamente com foco na comparação internacional, ou seja, a gente busca sempre trazer indicadores que não só sejam relevantes para a sociedade brasileira, mas que possam ser comparados e nos coloquem no cenário internacional, como é que o Brasil está frente a outros países. Então eu vou trazer aqui na apresentação de hoje alguns dados também do Brasil frente a outros países da Europa, que são os dados comparáveis que a gente tem no momento. Só para dizer que a partir de 2012 o CETIC também se converteu em um centro de categoria 2 da Unesco, o que expandiu a sua missão para uma atuação também regional de discussão com países da América Latina e de países africanos de língua portuguesa. Então, nesse Dia Mundial também para a gente é fundamental que esses dados cheguem a essas novas discussões. Em seguida, também queria dizer que aqui só reforçar que a gente tem uma série de pesquisas que podem ser consultadas tanto na área de educação, saúde, domicílios, mas eu vou focar hoje especificamente na pesquisa Kids Online, que é uma pesquisa baseada num modelo internacional e que está preocupada especificamente em entrevistar crianças e adolescentes que são usuários de internet, ou seja, aqueles que já estão incluídos no mundo da internet, como é que eles fazem esse uso, de que forma e quais são os riscos e oportunidades que estão presentes nesse uso, assim como o Rodrigo falou, não são só riscos ou malefícios que a internet pode trazer, mas sim muitas oportunidades de desenvolvimento e a gente tem que combinar essas duas perspectivas. Todos os nossos dados, portanto, são referenciados internacionalmente e a gente busca atender, prestar informações para o cumprimento de metas internacionais sobre cada um desses temas. No próximo slide eu já apresento rapidamente um cenário que a gente tem buscado construir com a TIC Domicílios, que é uma outra pesquisa que eu não vou tratar aqui hoje, mas que tem mostrado que 51% da população brasileira de 10 anos ou mais é composta por usuários de internet. Ou seja, a gente partiu de 2008 com 34% para 2013 com 51%, a gente tem um crescimento substancial do percentual de pessoas que usam a internet no Brasil. Ainda é claro que tem o copo meio vazio, né? Você tem ainda quase metade da população que ainda não faz parte desse mundo, que a gente ainda precisa incluir. Mas eu queria destacar aqui nesse momento que, se a gente pegar por faixa etária, esse 51%, a gente vai ver que ele está muito concentrado nas crianças, adolescentes e jovens. Então, se a gente notar aqui na parte de baixo, a gente vai ver que na faixa de 10 a 15 anos, 75% das pessoas de 10 a 15 anos são usuários de internet, ou seja, fizeram uso da internet nos últimos 3 meses. No próximo slide, aí eu falo mais especificamente da pesquisa
TIC Kids Online, que é uma pesquisa feita presencialmente, né, com entrevistas domiciliares. O público-alvo é de 9 a 17 anos, então pega até a faixa que é considerada criança e adolescente pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E em 2000, nós temos já 2 edições da pesquisa, em 2012 e 2013. Eu vou trazer dados dos 2 anos, né, alguns comparáveis entre os 2 anos, e essa pesquisa vem de um referencial que foi desenvolvido em 2010 pela rede EU Kids Online, que é a rede europeia que com 27 países fez a mesma pesquisa a partir de 2010. E no final vou trazer alguns dados desses países também para a gente sentir a posição do Brasil. Foram 4.522 entrevistas domiciliares, e a gente entrevista tanto as crianças e adolescentes quanto os pais e responsáveis, quer dizer, que fazem essa mediação do uso que essas crianças têm com a internet. O próximo slide, a gente tem um destaque importante da pesquisa nos últimos 2 anos, é mostrar que o uso da internet tem sido cada vez mais móvel, no sentido de que ele está sendo feito em dispositivos móveis, e de forma de um crescimento muito rápido. A gente já tem hoje 53% das crianças e adolescentes usuários de internet fazendo uso da internet no telefone celular. Isso não chegava isso era perto de 20% há 2 anos atrás. Nós ainda temos a maior parte usando por meio de desktop ou PC, né, o computador de mesa, mas tablets e laptops também apresentam um crescimento bastante substancial. É claro que esse crescimento não é igual para toda a população. No lado de cá a gente pode ver que pelas classes sociais a gente tem, claro, uma presença bem maior, por exemplo, do tablet entre as classes mais altas, mas a gente nota que no telefone celular, por exemplo, mesmo entre as classes D e E, você tem uma penetração bastante grande, 47% de uso de celular nessas faixas. No próximo slide, a gente mostra também uma implicação, uma implicação desse uso cada vez mais móvel. Quando a gente pergunta para a criança onde ela usa a internet, a gente vê que cada vez mais ela usa em espaços privativos, como seu próprio quarto, por exemplo, ou em espaços que ela tem pouca ou nenhuma mediação mais direta dos pais, como na rua, por meio do telefone celular. Então a gente tem um crescimento grande dos usos domiciliares, mas também dos usos que são feitos em espaços mais privativos. Isso não necessariamente é ruim, mas isso muda o padrão de mediação, do que a gente chama de mediação, ou seja, como é que o pai está acompanhando e como é que a escola, a família está acompanhando esse uso. Ele é um uso cada vez mais feito em espaços que não estão necessariamente com outros membros do domicílio. Isso também tem um reflexo por classe social. 74% das crianças da classe A e B, usuárias de internet, acessam no quarto. Então, entre as crianças de classe A e B, esse número é muito maior. E nas crianças D e E, 35% ainda usam em lan houses ou cybercafés, ou seja, ainda permanece importante esses centros de acesso que não estão necessariamente no domicílio. No próximo slide, a gente pode já passar para a agenda mais direta das questões dos riscos. O que a gente trata nessa pesquisa é que nem sempre todo risco que a criança é submetida, ou todo o conteúdo inadequado que ela acessa por meio da internet não necessariamente vai lhe causar um dano. Isso a gente não tem como comprovar com a pesquisa. O que a gente consegue perguntar, e isso é feito através de um formato que a criança ela faz o auto-preenchimento do seu questionário de resposta. Então, nesse caso, para não ter por ser uma questão sensível, não é o entrevistador que está coletando essa informação, mas a própria criança está preenchendo num questionário de auto-preenchimento que depois é lacrado, então ela garante que os pais ou o entrevistador não vai ficar sabendo desse tipo de comportamento, por serem questões sensíveis. Aqui a gente queria mostrar, por exemplo, que há uma parcela que não é a maioria das crianças, mas que é uma parte significativa, e por serem conteúdos bastante problemáticos, que a gente tem que ter atenção e que as políticas precisam
tomar cuidado. Então já tem 20% das crianças. Aqui eu estou falando de 11 a 17 anos, porque é importante que a gente não fez esse tipo de pergunta para crianças muito novas, mas de 11 a 17 anos, 20% tiveram contato com alguma mensagem de ódio contra pessoas ou grupos de pessoas. 17% falaram ou compartilharam experiências sobre o uso de drogas. 16% formas de ficar mais magro a ponto de ficar doente ou causar anorexia e bulimia. 12% formas de se machucar a si mesmo fisicamente e 6% formas de cometer suicídio. Então aqui, é claro que esse tipo de pesquisa amostral quando você está falando do universo todo de crianças, você nunca vai chegar exatamente, necessariamente nos casos que realmente ocorrem danos e que realmente ocorrem violações importantes de direitos, mas é importante que já há uma parcela importante de crianças mencionando esse tipo de conteúdo. No próximo slide, a gente fala um pouco de como pais e responsáveis têm lidado ou buscado lidar com isso. A gente nota que no Brasil, ao contrário dos países da Europa, há uma preocupação ainda muito baixa e isso tende a aumentar conforme o uso da internet se amplia, mas é uma preocupação ainda muito baixa com os riscos da internet. Então, 8% dos pais acreditam que os filhos passaram por alguma situação de incômodo ou constrangimento na internet. Então, esse mesmo dado em outros países da Europa já é muito alto frente a essa agenda está há mais tempo presente pelo uso há mais tempo da internet. Por outro lado, a gente nota que as formas de mediação, há uma mediação um pouco mais passiva da internet, no sentido de conversar com o filho sobre o que ele usa, que é mencionado pela maioria dos pais, 81%, mas é menor aquele percentual dos pais que realizam atividades na internet junto com os filhos, o que os especialistas chamam de uma mediação mais ativa, que está mais próxima do usuário e, portanto, pode ajudar um pouco a mitigar esses riscos da internet. No próximo slide eu passo a falar um pouco de alguns dados Brasil e Europa. Pode passar. O CETIC já tem um relatório internacional de comparação Brasil-Europa publicado em 2013 com dados de 2012 e agora a gente está em preparação de um segundo que está comparando dados de 2013 e esse está sendo feito com mais 7 países da Europa que repetiram a pesquisa, uma pesquisa muito similar à Kids Online nesse ano. Então o próximo slide mostra, por exemplo, que quanto ao uso de redes sociais, ou seja, a presença de uma criança ou adolescente que tem um perfil em rede social, nós estamos numa posição que é muito próxima, por exemplo, da Dinamarca, de Portugal, ou seja, a quantidade de crianças e adolescentes brasileiros, usuários que estão na internet e que possuem um perfil numa rede social é bastante alta, inclusive em comparação, nós estamos bem acima de países como Itália, Reino Unido e Irlanda, e já próximos de Romênia e Dinamarca, que foram... essa lista não é uma lista de países que fizeram a pesquisa, então ela tem países bastante distintos em termos de perfil, né? No caso da Europa. Também é interessante notar que as crianças brasileiras entram muito cedo nas redes sociais, então se você pegar ali do lado só a faixa de 9 a 10 anos, o Brasil é o país que tem mais crianças de 9 a 10 anos, um percentual maior de crianças de 9 a 10 anos na internet, 52%, e de 11 a 12, 75%. Isso é bastante importante porque os especialistas têm notado que, especialmente nessa faixa de 11 a 12%, é uma faixa fundamental, porque ela é uma faixa que não é tão mediada ainda já ganhou um pouco mais de independência frente aos pais, mas ao mesmo tempo não tem o mesmo grau de experiência de crianças de 15, 16, 17 anos. Então, muitas políticas, por exemplo, na Europa têm considerado ter como foco essa fase de 11 a 12 anos como uma fase fundamental para os riscos online. O próximo slide, por favor, eu já estou concluindo, mostra como é que é a configuração dos perfis das crianças e adolescentes nas redes sociais, e a gente nota que 42% das crianças no Brasil deixam a configuração totalmente pública, ou seja, qualquer pessoa pode acessar e que até recentemente eram a configuração padrão do acesso às redes sociais. A gente nota que nós estamos numa posição um pouco abaixo
da Romênia, mas acima dos outros países monitorados. Ou seja, é bastante grande o número de crianças que deixam o perfil completamente público, ou seja, a preocupação com a privacidade não está tão estabelecida. E o último slide, na sequência, a gente tem alguns dados sobre que tipo de conteúdo essa criança ou adolescente divulga nas redes sociais, também um tema de privacidade. Aqui a gente fez uma comparação só com Portugal e a gente nota algumas diferenças, por exemplo, nas crianças brasileiras reportando bastante a questão de fotos e informações pessoais como telefone e endereço. Também é interessante notar que as crianças brasileiras nesse grupo de países estão entre as que mais possuem contatos nas suas redes sociais. Então, 26% das crianças no Brasil têm mais de 300 contatos na sua rede, o que mostra também um perfil de relacionamento bastante importante da gente conhecer. Então, com isso eu concluo essa visão geral. E a gente espera ter contribuído a uma série de dados muito mais longa e muito maior sobre isso, mas a intenção aqui é pontuar aqui alguns temas que podem afetar o nosso debate hoje do Dia da Internet Segura, e estou à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Obrigado. Eu só queria fazer uma breve fala em nome do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o professor Demi Guete, que está aqui, conselheiro, o Thiago Tavares está nos acompanhando de Singapura, e eu queria anunciar exatamente que muitos conselheiros estão em Singapura na reunião da AICA, não podem hoje acompanhar aqui presencialmente, ainda que com a presença virtual aí de Thiago Tavares, que vai daqui a pouco falar. E dizer brevíssimas palavras de agradecer a presença de todos para acompanhar aqui essa nossa breve conversa, e lembrar do Comitê Gestor da Internet no Brasil, dos seus principais produtos, que é o Decálogo, assim chamamos Decálogo, mas os 10 princípios de uso e governança da internet no Brasil, que já tipificava a questão da segurança, a importância da segurança, o princípio número 8 que eu vou ler, a funcionalidade, segurança e estabilidade. A estabilidade, a segurança e a funcionalidade devem ser preservadas de forma ativa, através de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e estímulo ao uso das boas práticas. Deu uma cortada aqui, mas para dizer que a questão da segurança e a adoção de segurança e boas práticas na rede, ela é o indicador de confiança na internet. E é nesse sentido que o Comitê Gestor da Internet no Brasil, junto com os conselheiros, professor Demi Guete, aqui o Thiago Tavares, também conselheiro que nos acompanha, vem debatendo e vem apoiando as iniciativas de transformar a internet segura e confiável. Muito obrigado, Carlinhos, Fábio. Volto só a dizer que as ações do Dia da Internet Segura vocês podem conferir no próprio site do Dia da Internet Segura no Brasil. Os decálogos do Comitê Gestor, dos 10 princípios, estão como ações, inclusive, que a gente está tentando transformar isso em materiais pedagógicos para as crianças também, desde um jogo de memória até outras atividades pedagógicas, para que esses decálogos, que são assuntos de altíssimo nível técnico, mas também possam ser gradativamente incorporados no dia a dia das atividades educacionais, para que desde os primeiros cliques nossas crianças tenham conhecimento e saibam reconhecer a importância desses princípios para guiar o uso e a construção da internet. Sem mais, gostaria de passar para nosso colega Thiago, presidente da Cefanet e também conselheiro do Comitê Gestor da Internet, para compartilhar com os senhores e senhoras os dados inéditos que ele vai ter o prazer de compartilhar sobre as denúncias e os sites que foram encaminhados como suspeitas de violação aos direitos humanos no Brasil no ano de 2014. Por favor, Thiago, com você.
A gente tem um pequeno delay aí, apesar da alta conectividade, e Singapura, ele está lá num pequeno delay. Bom, espero que vocês estejam me ouvindo. Bom dia para vocês, boa noite para mim aqui. Aqui já são 21 horas e é um prazer enorme estar com vocês, participando dessa coletiva. Eu queria destacar, retomar a fala do Demi, do Rodrigo, e destacar que a internet, ela é uma grande praça pública, ela é um grande espaço público, ela é o reflexo da nossa sociedade em todas as suas virtudes, é uma rede que oferece grandes oportunidades, e como caixa de ressonância da sociedade, a gente vai encontrar os mesmos problemas que a gente encontra no mundo, a gente também vai encontrar na rede. Então, os números em relação a 2014, no que se refere às denúncias de violações dos direitos humanos, estão já disponíveis no site indicadores.safernet.org.br. Vocês devem ter recebido aí um login e senha para acessar os dados de 2014. Os destaques estão relacionados às denúncias de racismo e xenofobia. Houve um aumento de 34% em 2014 em relação a essas denúncias de racismo e 365,46% nas denúncias relativas a conteúdos supostamente vinculados à xenofobia. Nesse quesito, destacam-se aí as manifestações de ódio e discriminação contra os nordestinos. É evidente que esses números eles refletem a polarização do próprio debate eleitoral, em que um período no qual as redes sociais foram intensamente utilizadas, e naquele período de 6 de julho até a semana seguinte à divulgação do resultado do segundo turno das eleições, nós recebemos aí uma grande concentração, um grande número de links relacionados aí a manifestações de racismo, especialmente contra as populações do norte e nordeste do país. Esses números eles estão resumidos nesse informe que foi distribuído para vocês. E um outro destaque também está relacionado à questão do tráfico de pessoas. Nós presenciamos um aumento no número de denúncias envolvendo páginas suspeitas de tráfico de pessoas durante o período da Copa do Mundo. Naquela ocasião, foram criadas páginas de agenciamento de pessoas, especialmente para a prostituição. Essas páginas elas foram criadas especialmente nas redes sociais, mas também em alguns sites independentes, e o objetivo era recrutar pessoas, principalmente mulheres, incluindo algumas adolescentes, pelo menos alguns indícios de que havia também recrutamento de adolescentes, para a prostituição em cidades sede da Copa do Mundo, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza. Um outro dado que também nos preocupou foram os casos de sexting, vazamentos de fotos íntimas na rede. Houve um aumento de 119,8% em relação a 2013. Nós atendemos em 2014 um total de 222 casos relacionados a sexting. O perfil dessas vítimas, 81% eram mulheres, meninas e mulheres, 16% meninos e homens e 3% não identificados. 53% dessas vítimas tinham até 25 anos de idade, sendo que 25 eram menores de idade, ou seja, entre 12 e 17 anos. E bullying, cyberbullying, respondeu por 177 casos que foram atendidos no Helpline, e dados pessoais em terceiro lugar, com 136 casos que passaram pelo
Helpline, um aumento aí de 30% em relação a 2013. É em razão desse cenário que a SaferNet tem trabalhado em parceria com o Comitê Gestor, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com diversas empresas, a exemplo do Google, do Twitter, da GVT, as próprias associações que representam provedores. A gente tem trabalhado fortemente na prevenção e na educação para o uso ético, seguro e responsável da rede. Então, como o Rodrigo já destacou, em 2014 nós realizamos 152 atividades educativas de formação e sensibilização para o uso ético e responsável da internet, abrangendo 47 cidades em 23 estados. E dessas atividades participaram mais de 30 mil pessoas e 103 instituições. É evidente que é muito melhor nós prevenirmos do crime do que ter que punir depois. E esse é o grande desafio que nós temos pela frente, aperfeiçoar a educação e conscientizar os usuários sobre a importância de configurar corretamente as suas redes sociais, as ferramentas de privacidade disponibilizadas pelas próprias plataformas, e estimular os pais a acompanharem a navegação dos seus filhos quando eles estão online. É fundamental que a educação e a orientação ela venha e seja uma cultura associada à navegação na rede e que esteja presente desde o primeiro clique, desde a primeira experiência do usuário com a rede. Desse modo, eu resumo, então, esse quadro, esse cenário, e fico aqui à disposição de vocês para a sessão aí de perguntas e dúvidas. Muito obrigado, Tiago, pela apresentação. Gostaria, sem delongas, de passar a palavra, por gentileza, para a doutora Diana, da Polícia Federal, com um balanço das ações extremamente importantes que a Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal tem feito nesse cenário. Por favor. Bom dia a todos. Para mim é uma honra participar desse evento do Dia Mundial da Internet Segura, e porque a Polícia Federal já participa desse evento em parceria com a SaferNet, sempre a convite da SaferNet, há alguns anos já, não sei quantos, talvez desde o início, né? Desde o início. Então, nesse ano, a ideia foi fomentar a realização de palestras em escolas, né, localizadas nas cidades e capitais onde a Polícia Federal se faz presente através de suas delegacias. Então, aqui, a partir de Brasília, a nossa unidade fomentou a realização de palestras pelos nossos policiais, delegados e agentes, enfim, aqueles que têm, né, o dom da palavra, fomentar palestras voltadas para crianças e adolescentes da rede de ensino, para sensibilizar para o uso seguro da internet, né? A internet é uma realidade do nosso mundo, é uma ferramenta extraordinária, maravilhosa, e como toda a criação do ser humano, ela pode ter um uso positivo ou negativo, né? Dependendo do usuário. Então, nós estamos hoje e ao longo da semana, e acredito que do ano, com palestras em escolas em diversos locais. Eu tinha mapeado, até sexta-feira, nós já tínhamos 30 palestras agendadas em escolas para um público variando de 100 a 200 crianças. Então, eu acho que o alcance da nossa ação esse ano ele vai ser bem gratificante. Eu também gostaria aqui de ressaltar que a Polícia Federal, por que a gente resolveu fazer palestras? Porque nós sempre somos procurados nas nossas unidades para fazer essa interação, né? A Polícia Federal, ela tem um apelo, ela chama atenção, então é recorrente que as escolas nos procurem. Então, sempre tem nas unidades um colega ou outro que tem já esse know-how, né, de como falar com crianças. Então, nós encaminhamos, junto com a SaferNet, um material e algumas orientações, um roteirinho,
para fazer essa sensibilização. Nós ficamos muito felizes em poder atuar na prevenção desses crimes, porque nós sempre somos chamados, normalmente somos chamados depois que o crime já aconteceu para socorrer alguma vítima, né, que nos procura, enfim. Então, participar desse momento em que nós vamos ser atores importantes para prevenir a ocorrência de um crime é algo realmente muito gratificante para a Polícia Federal. Do outro viés, né, nós também não podemos deixar de agir e traçar as diretrizes para atuar no combate, na investigação dos crimes que, infelizmente, já ocorreram. Nesse sentido, nós tivemos um redirecionamento bem importante o ano passado, com a unificação da área de repressão aos crimes contra os direitos humanos com a área de crimes cibernéticos. Nós éramos duas áreas estanques, agora elas foram reunidas. Então, os crimes de ódio e pornografia infantil nós estamos trabalhando junto com a temática dos crimes cibernéticos, e isso vai nos dar a possibilidade de avançar na construção de ferramentas mais tecnológicas, mais sofisticadas, para enfrentar a evolução da criminalidade na internet. Então, essa é uma dos fatos importantes com relação à Polícia Federal, a unificação dessa área com os crimes cibernéticos. Já temos resultados muito bons. Em face do redirecionamento de algumas ações, nós vamos procurar tratar a temática, esse tipo de criminalidade, enfrentá-lo com o uso das mesmas ferramentas que são utilizadas para a investigação do crime organizado, né? Então, o foco será o uso de ferramentas de inteligência para rastrear a disseminação, principalmente de pornografia infantil na internet. O Brasil, nas pesquisas aí, tem mostrado que a incidência de pornografia infantil é muito alta, né, a navegação dos usuários brasileiros, principalmente na Deep Web. Teve uma pesquisa recente que a busca por pornografia infantil é muito alta. Então, a utilização de ferramentas de inteligência para rastrear esses usuários vai ser o foco para esse ano. No ano passado, nós já tivemos a Operação Darknet, que foi a primeira incursão da Polícia Federal na Deep Web, com um resultado muito bom, né, na nossa modesta opinião. Foram realizadas 54 prisões em todo o país, com essa metodologia nova de investigação do que a gente chama de internet mais profunda, né? Na internet mais profunda estão os usuários da internet que são mais avançados. Então, nós precisamos também construir ferramentas, né, estudar essa Deep Web, estudar a estrutura dessa navegação para poder fazer frente a essa criminalidade que vem migrando para esse espaço. Nós temos hoje na Polícia Federal, vou falar um pouquinho de números para vocês, nessa temática de crimes de ódio e pornografia infantil, nós temos 2.780 investigações em todo o país. É um número bem considerável, vem crescendo, né, a atuação da Polícia Federal. A gente nunca pode falar se o crime aumentou, né, porque a cifra do crime é negra. Mas, com certeza, como aumenta o número de usuários na internet, ele tem subido no Brasil e ainda vai aumentar, ainda tem aí uma possibilidade de aumento 100%, né, porque nós temos metade apenas dos brasileiros usando. É bem provável que a prática de crimes nesse ambiente também ela siga esse mesmo percentual. Então, nós temos essa quantidade bem significativa de inquéritos em andamento. A par disso, com esse redirecionamento das investigações para uma metodologia que já era usada em outras searas, nós tivemos um aumento bem importante no número de prisões em flagrante o ano passado. E acreditamos que esse ano também a cifra vai aumentar bastante. Nós tivemos, em 2012, 47 prisões em flagrante, ou seja, no momento em que a Polícia Federal chegou à casa, né, a pessoa estava cometendo um crime.
né, em 2012. Em 2013, o número de prisões em flagrante foi 97 e em 2014, 126. Isso ele dá uma ideia para nós internamente de que nós estamos atuando de uma forma mais adequada, não que há um incremento desse nível na prática criminosa, mas que a nossa atuação ela está ficando um pouco mais sofisticada para conseguir pegar o criminoso no momento em que ele está praticando o crime. Isso é bem importante, porque fica muito mais fácil depois, na fase processual, né, essa pessoa ela vira a ser condenada. Bom, então são essas, uma pincelada geral aí sobre as ações da Polícia Federal, né, que é focar no uso de ferramentas de inteligência, vai ser nosso foco, já vem sendo do ano passado para cá, para aumentar a eficiência, digamos assim, né, para nós concluirmos uma investigação de modo que o Ministério Público possa mover o processo contra esse investigado, né, fazer um inquérito realmente com bastante qualidade. Bom, então é isso, estou à disposição para os eventuais perguntas. Diana, Hélio Fittipaldi, da revista Saber Eletrônica. Quando você disse que estão usando ferramentas de inteligência, isso é desenvolvido aí na Polícia Federal? Ou são aquelas ferramentas que vocês têm convênio com o FBI, são compartilhadas? Como é que é isso aí? É de tudo um pouco. Nós temos já algumas ferramentas que são adquiridas, ferramentas de empresas que participam, né? A Polícia Federal faz umas licitações e adquire algumas ferramentas para fazer vínculos, análise de dados. Nós temos uma parceria muito boa com uma ONG também dos Estados Unidos, que é chamada NCMEC. Ela, digamos que ela é a SaferNet dos Estados Unidos, né, o NCMEC. Não, eu estou falando que é uma ONG só para o pessoal entender o que é o NCMEC. É o National Center for Missing and Exploited Children. Então, eles nos mandam as informações de crimes que são mapeados pelos provedores que são hospedados nos Estados Unidos. Eles têm que informar. Se um provedor dos Estados Unidos, Microsoft, Google, o próprio Facebook, que embora a sede não seja lá, ele tem uma parte dos seus servidores lá. Quando eles detectam a prática de um crime, pornografia infantil no caso, eles têm que informar ao NCMEC. E o NCMEC repassa os dados para a Polícia Federal. Então, também é uma fonte, né, de informações. E isso já entra mais na área de cooperação, né, internacional, não de ferramentas. E algumas coisas a gente consegue desenvolver também. Nós temos, né, um corpo de servidores na área de tecnologia, bem qualificado, felizmente, né, e interessados, e nós temos algumas soluções caseiras também. E tudo isso junto, né, dá um resultado bem interessante, como no caso da Darknet, né, o ano passado, com uma metodologia bem inovadora para a investigação. Ok, obrigado. Na verdade, é uma pergunta mais prática, assim. Queria que vocês pudessem dar exemplos de como as pessoas podem se manter mais resguardadas ou mais seguras no ambiente da internet. Acho que já foi citada a questão de usar os mecanismos de privacidade de redes sociais, mas se alguém puder comentar um pouco sobre isso também. Sim, essa é a grande questão, e no próprio site do Dia da Internet Segura no Brasil, que é o diadainternetsegura.org.br, bem como nos sites do NICBR, no internetsegura.br, a gente tem também no site da SaferNet Brasil um conjunto de materiais educativos que exaustivamente vão tratar dessas dicas, e no próprio site do Dia da Internet Segura a gente aponta alguns dos materiais
disponíveis totalmente gratuito para a população brasileira fazer o download. Impressos foram gerados também para a ocasião desses eventos de hoje e dos eventos das mobilizações todas, a própria Polícia Federal está levando essas dicas e para compartilhar aqui imediatamente, né? A gente sempre parte do princípio de que se o usuário percebe a internet como essa grande praça pública, como esse grande espaço público, as ferramentas são várias e principalmente a capacidade de discernimento para o uso. Então, além de usar as próprias configurações de privacidade das redes sociais, a gente sabe que mesmo com elas, a gente tem as redes sociais como uma dimensão extremamente pública. E tem gente que ainda se apropria de uma rede social, usando no seu aparelho privado, num espaço privado, com a sensação de privacidade, mas está num ambiente público. Então, esse discernimento de que mesmo configurada a privacidade do seu dispositivo, você tem aí que lembrar que você está num ambiente público e que uma vez publicado é difícil controlar. Então, uma orientação que é público por padrão o conteúdo quando você publica numa rede social, por exemplo. E outros detalhes de dicas e orientações para os pais também estão disponíveis nos materiais aí e que estão à disposição, como a questão de saber que é possível denunciar crimes. Muitas pessoas ainda no Brasil não sabem que é possível denunciar crimes contra os direitos humanos na internet, e o canal é denuncie.org.br, que é o canal integrado SafeNet com a Polícia Federal, e que está à disposição. O CERT-BR aqui, não sei se o professor Demi quer fazer algum comentário, porque tem um conjunto de dicas e orientações que o CERT-BR do NIC dispõe gratuitamente também, e inclusive vocês podem ver já na projeção. Só complementando, sem dúvida o que foi dito pelo Rodrigo é muito sério, quer dizer, tudo que você põe na internet dificilmente é removido, quer dizer, tome muito cuidado com o que você coloca, mas eu ia dizer que o CERT.br tem gerado uma cartilha de segurança, está na versão 3 já dessa cartilha, e está disponível, evidentemente, para ser lida e ser baixada gratuitamente, e dinamicamente a gente cria fascículos. Então o CERT tem fascículos, cada um sobre um tema, como criar uma senha segura, como fazer transações mais seguras, etc. e tal. Então são já 9 fascículos que existem aí disponíveis para todos, e a gente pretende continuar criando mais ou menos um a cada mês e meio, coisa assim, e dessa forma se mantém uma dinâmica de informações mais próxima do dia a dia e mais próxima da realidade. Então, esses fascículos todos têm um foco, cada um tem um foco específico, e a sugestão é que quem está interessado, então, em verificar se o que ele está fazendo na rede é o que seria aconselhável, pode dar uma lida nesses fascículos aí. Obrigado. Perfeito. E, inclusive, os materiais impressos, tanto do CERT quanto os que foram publicados, pode subir um pouco, por favor? Tem os materiais educativos que estão em torno do Dia da Internet Segura. No site vocês vão encontrar as cartilhas, tanto os materiais criados pelo CERT, materiais criados pela SafeNet, e também a gente adaptou para o Brasil materiais que são usados pela Comissão Europeia na rede InSafe in Hope, que é quem idealizou o Dia Mundial da Internet Segura, e são materiais justamente que a gente parte dos princípios de governança da internet, e um deles, o primeiro inclusive, é justamente a questão da liberdade e direitos humanos, que eu volto a dizer, é uma questão que pode parecer um tema muito complexo, muito nebuloso para discutir com crianças e adolescentes, mas é um desafio que a gente assume e acha que é fundamental a gente traduzir essas orientações, desde dicas mais técnicas básicas, até uma concepção de cidadania digital mais ampla, em que desde os primeiros cliques a gente possa ir amadurecendo essa capacidade de crítica do usuário brasileiro, de perceber que a sua cidadania tem que ser plena também no espaço digital, de que ele tem direitos, de que ele tem deveres, de que ele tem liberdades favorecidas pela rede, mas que essas liberdades também precisam levar em consideração o respeito e os limites legais com diz respeito a violações e violências. Então, esses materiais todos estão disponíveis lá no site do Dia da Internet Segura para download, e imediatamente vocês podem fazer isso. Descendo bem lá no final, por favor, Everton. Você tem você tem a internet, a web que queremos, que é a Web Want, o material da União Europeia traduzido para o português brasileiro. Os 10 princípios de governança que o Carlinhos comentou agora há pouco, estão traduzidos em cartoons, em linguagens mais infantis, e que possam traduzir isso para as crianças, e também alguns fascículos de orientações básicas, como, por exemplo, criar senhas nos dispositivos móveis. Muitas pessoas não criam senhas no seu tablet, no seu celular, e quando perdem ou são roubadas, por exemplo,
fotos íntimas da família, detalhes de endereço, todos os detalhes da sua vida pessoal, às vezes até aplicativos de banco estão lá disponibilizados para quem encontra. Enfim, não vou me alongar nessas dicas, mas só para reiterar que todas elas estão disponíveis publicamente, gratuitamente, e sendo distribuídas nessas ações que estão acontecendo hoje, nessas mais de 90 atividades, tanto a Polícia Federal quanto a Escola, a Secretaria de Educação, levando esses materiais para as crianças e adolescentes, internautas e ainda aqueles que não são, mas que quando vierem a ser, já vão ter tido alguma discussão para orientar o seu uso. Agora sim. Eu tenho algumas questões, duas sobre o release, mas de dúvida. Aqui no trecho que vocês falam que foram recebidas 10.376 denúncias anônimas no dia após a eleição, se essas denúncias envolvem crimes de preconceito, xenofobia ou os dois. E a outra questão é a porcentagem dos casos de cyberbullying, que aqui só está o número 177. Só para comparar com o ano de 2013. E aí as questões assim práticas, se há preocupação já com as Olimpíadas, virtude que elas são em 2016, e como vocês já estão agindo para não ter mais os casos, por exemplo, de tráfico de pessoas, que foi demonstrado aqui ligadas à Copa do Mundo, e se as próximas eleições, também em 2016, se tem alguma ameaça à democracia, principalmente a proteção da pessoa, do eleitor, em virtude que sempre a gente está vindo, já viu em 2010, a gente viu agora em 2014 ameaça às pessoas, principalmente a nordestinos e pessoas oriundas do norte do país. Eu acho que eu posso fazer apontamentos da primeira parte em relação ao release e talvez, doutora Diana, em relação à segurança das pessoas em torno das eleições. Com relação às 10.376 denúncias recebidas, foram de xenofobia, nesse caso, no dia da eleição, e como o Tiago comentou, principalmente em relação ao norte e nordeste do país, e todos aqui acompanharam essa manifestação de intolerância e de desrespeito que ocorreu no dia seguinte. E a sua outra dúvida em relação aos casos de cyberbullying, que foram, de fato, aqui não está a porcentagem de aumento, eu vou pesquisar aqui em seguida, mas só gostaria de reiterar que a gente já sim está mobilizado para as Olimpíadas, e doutora Diana também, a gente tem discutido, e esse é um grande sinal, porque as denúncias terem aumentado esse volume, de um lado, o fenômeno é extremamente negativo, pelas violências que foram praticadas, mas é interessante perceber, porque as denúncias aumentaram significa que o cidadão está atento a isso e está atento a manifestar a sua denúncia, porque sem a denúncia manifestada, as autoridades não podem encaminhar. A Cefernet faz esse trabalho de ponte, de facilitar ao internauta brasileiro fazer a denúncia, registrar a denúncia de forma anônima, isso é importante lembrar, para que isso de fato seja tratado pelas autoridades. Então, o aumento significa já uma certa preocupação do internauta brasileiro e uma atenção do internauta com isso. E certamente para as Olimpíadas isso também vai acontecer no caso do tráfico de pessoas, que é, como o Tiago comentou, o que se chama informalmente das fichas rosas, né? São as modelos que são aliciadas, algumas vão voluntariamente, mas infelizmente há quadrilhas que aliciam adolescentes, inclusive, além de mulheres, como suposta oportunidade de trabalho em torno dos eventos, mas na verdade são trabalhos sexuais e nem sempre trabalhos, são às vezes explorações sexuais que acontecem em torno do evento, né? Não em nome do evento, mas em torno do evento. E à tarde a gente vai ter a presença da ministra Ideli Salvati, da Secretaria de Direitos Humanos, e que vai certamente apontar também mais detalhes sobre as ações da parte da Secretaria de Direitos Humanos no que diz respeito a antecipar, com a experiência da própria Copa, uma postura de prevenção para que as nossas crianças e adolescentes estejam de alguma forma melhor, com uma blindagem maior para esses casos. Nós da Cefernet mantemos o canal, mantemos as ações de conscientização. Na ocasião da Copa a gente fez um ciclo de formação de conselheiros tutelares, de conselheiros dos direitos da criança e adolescente, e algumas redes de hotéis
que fazem parte dos programas de combate à exploração sexual. A gente fez questão de fazer uma formação para esses atores do sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, para conhecer os canais de denúncia na internet, saber o que é um modelo ficha rosa, saber mais ou menos o modus operandi desses crimes nos sites que aliciam nossas crianças para esse fim, com uma forma de que eles estejam prontos para poder identificar, denunciar e evitar que mais adolescentes e mulheres sejam aliciados. Agora, em relação às eleições, talvez a doutora Diana pode comentar também. Voltando um pouquinho com relação às Olimpíadas, a Polícia Federal ela já está trabalhando, né, com essa temática. Nós vamos ter uma coordenação para tratar de crimes cibernéticos, especificamente para isso, e haverá uma atuação, sim, focada, né, com relação a esse evento. Com relação à discriminação, que teve aí uma culminância, né, depois da eleição, a discriminação em razão de origem, que pela Lei 7716 configura um crime, né, a minha opinião pessoal, né, sobre isso é que foi um momento em que se externou aquele racismo que sempre existiu no nosso país, só que ele era dissimulado, né? Aquela história de que não existe racismo no Brasil, nós que temos um contato com a realidade, com essa investigação de crimes, e os sociólogos, quem pesquisa um pouco mais a fundo, sabe que isso não é verdade, que o racismo existe sim, a discriminação existe sim, e ela até então, antes da internet, era muito fácil de ocultar. Era uma pessoa nordestina que, por exemplo, não conseguia um emprego, ou então um negro que não consegue uma promoção. E o fenômeno das redes sociais, da internet, ele jogou luzes sobre um sentimento ou um comportamento do brasileiro que ele sempre existiu, né? Infelizmente, eu não concordo com as pessoas com quem fala que o nosso povo é pacífico, que o nosso povo o brasileiro ele é um país amável. Não, eu vejo o brasileiro, o nosso país, inserido numa cultura de violência. E as redes sociais, elas externalizam justamente isso, elas ecoam o que acontece na sociedade. Então, assim, as pessoas que se chocaram é porque elas não conhecem a realidade. Então, eu vejo como um reflexo da nossa sociedade, da nossa cultura violenta, né, nossa cultura de discriminação, de massacre àquele hipossuficiente, né? O lado bom é que essas pessoas podem ser facilmente identificadas. A pessoa que faz um comentário numa rede social, a Polícia Federal vai identificá-la, ela vai ser chamada e ela vai ter que se explicar perante a polícia, perante a justiça, e que nós temos visto é uma resposta muito dura da justiça, do judiciário, para a prática desse tipo de crime. Então, eu imagino que, é claro, né, é um processo que ele vai demorar um certo tempo, mas ele vai gerar um resultado muito positivo para a nossa sociedade, de que as pessoas vão sentir, vão perceber que essas condutas elas não são, elas causam um dano e elas vão ter que responder por terem causado esse dano. Então, eu imagino que nas próximas eleições esse fenômeno ele tenda a diminuir, né? Porque já vamos ter as responsabilizações por conta dessas eleições. Não tem o risco de criar grupos de ódio, que nem a gente vê em outros países? Por exemplo, agora que eles não podem, justamente, eles não vão poder se manifestar no Twitter, no Facebook. Não, eles vão poder se manifestar, a manifestação é livre, mas a pessoa vai responder pelo que falou. Porque a liberdade de expressão no nosso país, ela encontra alguns limites. Um dos limites é a Lei 7716. Então, não vai haver um patrulhamento ideológico e nem de qualquer maneira da internet, até porque é impossível, né? Imagina, a Polícia Federal não tem nem 20 mil servidores. Sim, mas a questão é, existe possibilidade, ou vocês já estão atentos a grupos de ódio que vão se criando, como, por exemplo, os neofascistas, nazifascistas e etc., que acabam
sendo fomentados nesses momentos? Olha, eu tenho, infelizmente, eles já existem, né? Nós temos vários aí no nosso país, investigações que retratam isso, né? Eles já existem. Agora, isso é um fenômeno social e criminológico que nós não temos como impedir. A criminalidade, ela se sofistica. No momento em que há a repressão, né, as pessoas que têm essa intenção de praticar o crime, elas vão procurar e vão construir outras maneiras. E as autoridades também vão procurar e construir outras ferramentas para tentar fazer frente a esse novo fenômeno. É um ciclo. Rodrigo, é Débora, do IT Fórum 365, um portal de tecnologia da informação. Você comentou que hoje o SaferNet ele faz um papel de ponte com as outras entidades, né? Então, eu queria entender como que funciona quando vocês recebem uma denúncia, qual é a interação de vocês para que essa seja investigada? Essa questão é muito simples. A gente opera a Central Nacional de Denúncias de Crimes contra os Direitos Humanos na internet brasileira. Até em relação ao que o colega fez a primeira pergunta, esse software foi desenvolvido pela própria SaferNet, tecnologia totalmente própria, desenvolvida com base em software livre pelos nossos desenvolvedores. E esse sistema que está por trás da central, que é onde você acessaria o denuncie.org.br, é uma central de denúncia que, de forma anônima, com menos de 3 cliques, você pode ter 2 ou 3 cliques, o usuário copia o link, o URL da página suspeita de ter uma violação e encaminha no formulário de denúncia. Se quiser, ele deixa um comentário, mas mesmo que comente, é totalmente anônima a denúncia, e encaminha. Feito esse processo, gera um protocolo de denúncia único para que, se o usuário que fez a denúncia quiser acompanhar no futuro, ele pode acompanhar com base nesse protocolo único, que não é identificado do ponto de vista de quem fez a denúncia, só ele que tem aquele protocolo, e isso para o usuário acabou. Feito isso, o que acontece? Imediatamente isso vai para uma central de dados, essa central de dados faz um processamento dessa denúncia em relação à duplicidade dessas denúncias, porque, por exemplo, aqui a gente listou para vocês, quando a gente tem páginas únicas, é diferente de número de denúncias, porque páginas foram denunciadas 3, 4 mil vezes, uma mesma página pode acontecer. Então, esse sistema filtra. No passado, isso era feito via e-mail, por exemplo, em sistemas das polícias em alguns lugares, e aqui no Brasil há muitos anos era assim. Então, imaginem, 10 mil e-mails chegando num sistema da Polícia Federal. Então, o que a gente fez é um sistema que, de forma resumida, ele filtra as duplicidades, identifica informações que são informações de caráter técnico, mais públicas, informações ocultas, mas que são públicas, que a gente não tem poder de investigação, somos sociedade civil, não temos nenhum poder e nem pretensão de fazer nenhum tipo de investigação. Então, o sistema desenvolvido, ele faz a coleta de informações públicas, mas ocultas, e agregam tudo isso no protocolo da denúncia, no sistema de dados ao qual a Polícia Federal, o Ministério Público Federal em 12 estados do Brasil tem acesso direto, e também a Secretaria de Direitos Humanos, integrado com o Disque 100, que é o canal telefônico da Secretaria de Direitos Humanos para receber, que é o Disque Direitos Humanos. Pelo telefone eles recebem denúncias presenciais, e nesse canal que a SaferNet opera em cooperação com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, recebe as denúncias online. Então, a SaferNet recebe, filtra, processa os dados técnicos dessa denúncia e encaminha como notícia-crime para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, poderem seguir, e aí passa a ser um veículo de mão única, né? A gente encaminha todas as informações e a equipe da doutora Diana na Polícia Federal dá início aos processos, não sei se a doutora Diana quer comentar, dá início aos inquéritos, às investigações, e depois podem culminar nas prisões. Então, esse é mais ou menos, de forma resumida, não sei se ficou claro, o processamento das denúncias, e vale destacar que a SaferNet compõe a associação InHope, que é uma associação global de hotlines, que são instituições que recebem denúncias desses crimes, para justamente, são crimes transnacionais, crimes que acontecem, vocês podem ver nos indicadores, se o Everton, por gentileza, puder mostrar os indicadores, esse a gente só vai liberar publicamente assim que acabar a coletiva. Vocês podem entrar agora imediatamente, se quiserem, safernet.org.br/divulgue/CND.
São os dados atualizados de 2014, esses que estão no release, e esses são os dados que a gente coleta das denúncias. Tem ali onde a denúncia, onde o conteúdo dessa denúncia está hospedado em termos de servidor, você tem o idioma da denúncia, você tem qual é o hospedeiro da denúncia. No caso, na parte de baixo, você tem se está hospedado no Facebook, se foi uma denúncia do Twitter, se foi uma denúncia do Orkut, porque em 2014 vocês vão ver o Orkut ainda aí, porque em 2014 ele ficou ativo até setembro, então tem ainda denúncias. Enfim, eu não vou me estender aqui, vocês têm acesso aí agora com a senha que está no final do release, e quando a gente terminar aqui, isso vai se tornar público, os indicadores com os detalhes do que a gente faz com a denúncia quando ela chega para nós, e são indicadores importantes para pensar as políticas públicas, já que esses indicadores também compõem essa base de dados global do INHOPE, que é inclusive uma das associações, junto com o INSAFE, as associações que coordenam globalmente o Dia Mundial da Internet Segura. Não sei se ficou claro. Alguma dúvida, alguma outra colocação? Não sei se Carlinhos, Diana, Fábio querem fazer algum acréscimo? Tem pertinência, né, com a temática. Nós estamos fazendo um esforço para educar crianças e adolescentes para o uso seguro da internet. Entretanto, a gente vai perder aí, talvez precisasse de outras políticas públicas para isso, a educação dos adultos para o uso adequado da internet, né? As pessoas têm usado, e me causa assim, eu fico chocada, né? Usado as redes sociais para fazer denúncias, né? Então, elas replicam conteúdos que podem constituir ou uma ofensa ou um crime mais grave, como pornografia infantil, e isso passa a ser replicado em redes sociais ou em ferramentas de comunicação web, né? Ou dos smartphones, com a falsa noção de que aquilo vai gerar um resultado positivo. Nós tivemos aí vários casos de imagens de sexting, né, de adolescentes exibindo o corpo, não necessariamente fotos pornográficas, e pornografia infantil mesmo, da mais cruel, que é abuso sexual de bebês, viralizando na internet no Brasil. Nós tivemos a viralização no Facebook e no WhatsApp de um vídeo em que uma menina de 2 anos é abusada sexualmente. Então, eu fico pensando o que passa na cabeça de um cidadão ao fazer a publicação desse conteúdo numa forma de querer protestar ou de ajudar na identificação. Então, é uma questão assim, muito danosa, né? O prejuízo ele é imenso, porque aquela vítima está sendo revitimizada. Aquela criança, cada vez que tem suas imagens de um abuso expostas, ela sofre, né? A pessoa que está publicando, ela está cometendo um crime. A publicação de pornografia infantil, seja qual for a intenção, ela é crime, né? E ela está sobrecarregando os órgãos de investigação, que vão ter que instaurar mais uma investigação para identificar quem foi que fez aquela postagem, chamá-lo a prestar informações, a esclarecer, e, eventualmente, essa pessoa vai ser processada, porque ela cometeu o crime. Então, eu gostaria, nesse momento também, que isso fosse, que a imprensa, né, ajudasse nesse sentido, a chamar a atenção para esse uso equivocado, né, da internet para protestos, sendo que o conteúdo ali é criminoso, né? Ou ele é chocante, ou ele é antiético, enfim. E também, talvez, se vocês puderem, divulgar que essas pessoas, mesmo aquelas que postaram virais, elas vão ser chamadas pela Polícia Federal a se explicar. Então, esse ano aí nós teremos uma ação que o cunho dela ele é muito mais para ser pedagógico, né? Para que aquela pessoa caia em si e perceba o que perante a lei, o que ela, a conduta, né, que ela foi autora, e talvez com isso criar uma cultura um uso mais adequado e mais positivo desses ambientes. Talvez nós tenhamos aí umas 4.000 investigações, ou inquéritos a serem instaurados
apenas de pessoas que postaram vídeos virais, mas que, infelizmente, cometeram esse crime também. Então, a Polícia Federal vai agir e vai chamar essas pessoas a se explicarem. Nosso colega Tiago tem algumas pontuações para fazer também. Por favor, Tiago. Olá, pessoal. Eu queria comentar rapidamente sobre a pergunta feita por um dos colegas que estão aí, em relação ao número de casos durante o período eleitoral. Esse somatório, esse dado que consta do resumo para a imprensa, ele é o somatório de todas as categorias relacionadas a crimes de ódio. Então foram 10 mil, ou seja, no dia 27 de outubro, primeiro dia, portanto, após o resultado das eleições, nós recebemos 10.375 denúncias anônimas contra 6.909 links diferentes apenas nas redes sociais. Esses links eles foram reportados pelos usuários como sendo páginas relacionadas, né, a racismo, a xenofobia e também neonazismo. Evidentemente que em meio desses 6.909 links, tinham muitas páginas que foram compartilhadas, ou seja, o mesmo conteúdo que foi compartilhado por centenas de usuários diferentes, então isso acaba gerando diferentes links, links diferentes que apontam para o mesmo conteúdo, e também links que se tratavam ali de manifestações de pensamento protegidas pela liberdade de expressão, que não caracterizavam crime. Ou seja, na exacerbação ali no calor do debate, no calor das discussões, alguns usuários acabaram extrapolando ali as suas opiniões e acabaram um denunciando o outro. Teve também o eleitor de um candidato inconformado porque o seu candidato perdeu, denunciando perfis de eleitores de outro candidato. Então nós tivemos de tudo. Eu costumo fazer uma comparação com o 190 da Polícia Militar. Se você entrar em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, eles vão lhe dizer que 60% das ligações recebidas pelo 190 são trote. Então, quer dizer, uma quantidade enorme de pessoas se dão ao trabalho de pegar o telefone e ligar para a polícia para passar um trote. Imaginem em relação a denúncias anônimas pela internet, em que você tem uma garantia total de anonimato dessa denúncia e que você basta copiar e colar o link de uma página e clicar em denunciar. Então, existe um índice de falsos positivos muito grande que deve ser considerado. Então, se vocês quiserem números globais, finalizados, consolidados por 51 países, incluindo o Brasil, em relação a conteúdos de pornografia infantil na rede, eu sugiro que acessem o site do INHOPE, que é o www.inhope.org. Lá existem relatórios e um infográfico com o perfil das vítimas, o número de sites confirmados, desses sites, quantos eram comerciais e quantos não eram comerciais, e o número de páginas que foram confirmadamente comprovadas como sendo de pornografia infantil. Vale lembrar que, de acordo com esses dados consolidados por esses 51 países, não existe conteúdo de pornografia infantil hospedado no Brasil. Ou seja, nós não temos imagens de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes hospedada em provedores brasileiros e hospedadas em domínios brasileiros, debaixo do .br. Ou seja, os criminosos que querem praticar esse crime no Brasil, eles sabem que não podem usar a infraestrutura brasileira, da rede brasileira, para cometer esse crime. Por quê?
porque rapidamente a Polícia Federal consegue agir e atuar, e evidentemente que eles procuram utilizar infraestruturas internacionais fora do país para poder praticar esse crime. Ainda assim, mesmo utilizando infraestruturas internacionais sediadas no exterior, os números apresentados pela doutora Diana comprovam que a Polícia Federal tem sim conseguido avançar muito nas investigações desse tipo de crime. São 2.780 inquéritos em todo o país, 126 prisões em 2014, de modo que esses números comprovam que a internet não é uma terra sem lei, como muita gente quer afirmar. A internet ela é o reflexo da sociedade. Nós temos leis mais do que suficientes, não só para punir os eventuais crimes, mas principalmente para garantir os direitos dos usuários. Então, não se trata de exercer qualquer tipo de censura prévia, ou qualquer tipo de monitoramento prévio, ou qualquer tipo de controle editorial de conteúdo que é postado na rede. A rede deve permanecer livre, a rede nasceu livre, é livre e deve permanecer livre. E não há que se falar, portanto, da adoção de qualquer tipo de medida que venha restringir e violar esses direitos. E, para finalizar, eu também diria o seguinte: as URLs que são denunciadas, elas, como o Rodrigo mencionou, elas são consolidadas numa base de dados, e essas informações, portanto, elas ficam disponíveis para que as autoridades brasileiras, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público, possam fazer o cruzamento desses dados e utilizar essas informações como subsídio para as 2.780 investigações em curso, que resultaram em 126 prisões em 2014. De modo que é mais uma fonte de informações para as autoridades brasileiras, está longe de ser a única fonte de informações. Essa é mais uma fonte de informações que permitem que as autoridades possam acompanhar esses temas e que a sociedade também possa acompanhar, a imprensa possa acompanhar a evolução desses números através dessa ferramenta de indicadores que nós disponibilizamos para acesso público por pesquisadores, jornalistas, usuários, enfim, qualquer pessoa com interesse no assunto pode acessar essa ferramenta e verificar a evolução, a série histórica de 2006 até 2014, 31 de dezembro de 2014, em relação à evolução desses números no país. Perfeito. Eu gostaria apenas de novamente agradecer a disponibilidade e presença de vocês. Todos nós estaremos aqui à disposição para continuar, eventualmente, algum detalhe, alguma outra necessidade de entrevista ou de detalhamento. E agradecer novamente a equipe toda do NIC, Everton e os colegas todos que tornaram isso possível. Aos internautas e aos presentes aqui, eu gostaria só de destacar que às 14 horas, agora, horário de Brasília, depois do almoço, a gente inicia também aqui com transmissão ao vivo pelo mesmo canal, o debate, um ciclo de debates multissetorial com a presença da ministra Idely Salvati, da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, mas também com a presença da Marcel Leonardi, do Google Brasil, que vai trazer alguns exemplos de ações concretas que estão sendo feitas nesse sentido de proteção às crianças e adolescentes na rede. Teremos também a presença do Mário Volpe da Unicef, teremos a participação da doutora Neide Cardoso, do Ministério Público Federal, que também tem um grupo específico de combate a crimes cibernéticos no Brasil e acompanha e recebe as denúncias todas que a gente envia pelo canal de denúncia. A doutora Diana estará conosco também. Teremos ainda a participação do Instituto GVT, do Twitter, um representante do Twitter, que vão apresentar também não só as suas ações, mas dicas concretas, mecanismos que tem criado para as ações de educação e de enfrentamento a essas questões. E teremos também um hub, Tiago e os conselheiros do CGI, que estão em Singapura no evento da ICANN, entrarão também agora no debate depois do almoço, às 14 horas,
com apresentações breves dos diferentes setores da sociedade que estão lá representados pelos conselheiros e que mesmo lá de Singapura estarão conosco nesse debate pela tarde. Então, 14 horas, no mesmo canal aqui de vídeo que vocês estão acompanhando pela internet, a gente segue com essas ações, lembrando que no próprio site do Dia da Internet Segura vocês encontram os materiais para download e a transmissão do vídeo também, com esse grande objetivo de integrar os diferentes setores da sociedade, e não haveria melhor lugar do que aqui o NIC, o CGI-BR, como esse espaço multissetorial para de fato a gente somar os esforços aí. Agradeço novamente a presença de todos e todas e até às 14 horas para continuarmos com os debates. Muito obrigado e bom dia.